Fala, família Leonardo, passando aqui na tarde, já quase noite desta quinta-feira, dia 9/4/2026, e eu venho aqui para poder te contar que o nosso artista, que o nosso gangster está varrendo a Liga Turca. Só para você poder ter uma ideia, são 15 jogos do Lloyd Augusto e 6 participações em gols. Se isso te causa calafrios, eu quero te contar que em maio ele está chegando e a nova comissão técnica, segundo informações, vai avaliar o Lloyd. E a pergunta que não quer calar: num time onde o Nuno não está jogando nada, aonde nós temos o Matheus França, o Marino Inestrosa e também o Adson, o Lloyd, será que ele tem vaga nesse time? Ou pelo menos vai conseguir convencer o Renato? Porque o Renato viajou hoje, inclusive chegou mais cedo do que todo mundo no aeroporto do Galeão. Já temos aqui a lista de relacionados. O Vasco já chegou em Belém do Pará e nesse momento já deve estar treinando no CT do Paysandu, visando o jogo pela 11ª rodada contra o time do Remo. Inclusive o Vasco precisa vencer, porque o Renato ficou no Rio só para treinar a parte tática desse time que mesmo com as linhas montadas consegue tomar nas costas e gol de cobertura com um goleiro dentro do gol. Que beleza, né, meu irmão? Mas não para por aí. Vamos trazer aqui também, sabe, a rodada da Sul-Americana, aonde todos os brasileiros praticamente se deram mal, com exceção do Vasco, que mal ou bem empatou. Hoje o Botafogo também entra em campo e o Olímpia é líder no grupo do Vasco. E a pergunta aqui não quer calar: será que o Renato viaja quando o Vasco for jogar contra o Olímpia fora de casa? Porque o Vasco enfrenta agora o Audax chileno, né? O Audax italiano, que é do Chile, e depois vai pegar o Olímpia. E para a gente poder finalizar toda essa polêmica, todo esse favorecimento absurdo em cima do Flamengo, e agora o Maurinho quer falar de responsabilidade. Quando ele vem para cá insinuar que a tia Leila está acumulada com o seu enteado para poder ser dona do Palmeiras e dona do Vasco, aí não tem, né? Não tem o que falar de responsabilidade, o que vale é a opinião dele. Mas quando todo mundo suspeita daquele jogo absurdo de ontem, olha, rapaz, coitado do Cuscuz, né? E para poder finalizar, já que a gente está falando de absurdos, o STJD acabou de punir o Abel Ferreira. Aliviou o Pedrinho, aliviou o Barros, mas o Abel Ferreira vai pegar 8 jogos! 8 jogos de suspensão. Sabe por quê, meu irmão? Porque você indicar para os seus familiares que tu vai tomar cartão amarelo, pode! Meu irmão, agora chamar o Daronco de filho de não sei o quê, isso não pode. E aí usaram um influenciador que faz dublagem ali, né, que faz as dublagens do que é conversado no campo, exatamente, para poder punir o técnico do Palmeiras. Ó, rapaz, não sei não, esse campeonato aí, bom, esse ano tá prometendo. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos. Muito obrigado a todos vocês, aos mais de 112 mil, quase 113 mil inscritos aqui nesse canal. Quero pedir o seu like, por favor. Você que tem pedido aí pra gente voltar com os vídeos, tá muito próximo desse canal sair da punição de 3 meses aqui do YouTube. Passamos aí um processo, o engajamento do canal caiu muito, tá muito próximo, tá, galera, da gente sair dessa punição. E a melhor forma de você nos ajudar é mostrar para o YouTube que você curte os nossos vídeos aqui, que você gosta de estar conosco. Então comente e também deixe o seu like, que é muito importante para o nosso engajamento aqui, pelo menos a nossa rotina de vídeos aqui voltar ao seu normal. Para quem não é inscrito, se quiser se inscrever, não esqueça de no final ativar o sininho das notificações. São 2 vídeos por dia quando tem notícias e também 2 lives. E aí, mesmo sem notícias, a gente vem aqui para a resenha, beleza? Vamos começar falando de Sul-Americana, porque o Vasco é o 2º colocado na Sul-Americana
está ali atrás do Olímpia, que venceu o seu compromisso contra o Audax italiano, mas é um time do Chile, tá? Não é da Itália. Isso aqui é muito bizarro. Bom, e aí o Vasco agora vai enfrentar o próprio Audax italiano e o time do Olímpia vai sair para enfrentar, ou de repente o Barracas Central que vai enfrentar o Olímpia também em casa. Eu sei que depois do time do Audax italiano, o Vasco enfrenta o próprio Olímpia lá. Eu não sei se esse primeiro jogo contra o Olímpia é aqui. O que eu sei é que o Puerto Cabello também andou fazendo sua vida contra o Atlético Mineiro, venceu por 2-1. O Grêmio perdeu para o Montevidéu City, que também é do Grupo City, tá? Mesmo grupo do Bahia, por 1-0. E aqui o time do Santos também perdeu para o Deportivo Cuenca por 1-0, com uma baita falha do Brasão. E quem gostou foi o menino Cauê, né? Que não gosta do Brasão. E hoje o time do Botafogo enfrenta o Caracas e o Red Bull Bragantino enfrenta o Carabobo, fechando, tá? Essas rodadas de Sul-Americana. Agora, o que deu, rapaz, o que falar ontem foi esse lance bizonho, bizarro, na Copa Libertadores da América, aonde o primeiro jogo, estava 0-0 e o juiz não expulsou o Prata nesse lance. Não expulsou. Isso aqui, pra mim... E o Prata é reincidente. O Prata é reincidente, o Júnior fala ali. O Prata não é expulso aqui. Flamengo, depois disso, faz 1-0. O time do Cuscuz, ou do Cusco, empata o jogo. E aqui, meu irmão, aqui, ó, tá a linha de impedimento. E isso aí repercutiu os 4 cantos do mundo. E muita gente falando que o Flamengo foi favorecido. Mas o senhor Mauro César, engraçado, né? Ele pode insinuar. E olha, quando o Vasco pegou um empréstimo com o Palmeiras, depois o Palmeiras, né, meteu 3-0 no Vasco na mesma semana. Olha, a tia Leila, que é madrasta, né, do Marco Lamáquia, não pode, de repente, o Marco comprar a SAF do Vasco, porque eles são parentes e ela vai ter 2 clubes para comandar. Isso daí não é irresponsável, esse tipo de coisa que o senhor Mauro César falou. Mas quando alguém vem dizer que o Flamengo está sendo favorecido, imagina, né? Se liga. Aí a gente vai discutir a regra do jogo. O que você acha, eu acho, a outra lá acha, não interessa. A recomendação é essa. Esse é o ponto. A outra aqui é a tia Leila. A gente fica fabricando regras que não existem. E pensamentos também. Ontem, tanto que nem chamou no VAR. Quando eles constataram que o pisão foi no pé, olhando em vários ângulos, com o movimento, o que falaram? Não, o pisão foi no pé. Aí teria que ser cartão amarelo. Eles não podem... O pisão foi no pé, porque foi no pé tem que ser cartão amarelo. Se foi intencional, se foi um lance temerário que poderia quebrar a perna do cara, isso aí não conta. Podem recomendar um cartão amarelo, né? Então, passou. Foi isso. Mas é que as pessoas ficam procurando pelo ovo. A mesma coisa, o lance do gol impedido do Cusco. O que você acha que estava impedido? Eu acho que não. Mas a imagem é totalmente inconclusiva. Como é que eles chegaram à conclusão? Essa é uma discussão. Por que não tem impedimento semiautomático? Aí não, o árbitro estava procurando eles estavam procurando uma forma de anular. Gente, como é que você pode afirmar um negócio desse? Então, por que nós estamos falando de futebol se a gente acha que os caras vão lá deliberadamente com essa intenção? E como é que... mas, cara, se não vai com essa intenção, porque sempre o Flamengo sai beneficiado com essa falta de intenção toda, né? Porque, olha, imagina se realmente tivesse a intenção. Não tinha nem campeonato, era só entregar a taça pro Flamengo. Mas quando é para falar do Abel, mesmo, porque o Abel tomou foi 8 jogos de suspensão. Técnico que fica pressionando o árbitro o jogo inteiro, qualquer um deveria ser punido logo por 6 meses. E depois por 1 ano. Só assim eles vão parar. Só assim, vai para todos, vale para todos eles, sem exceção. Não estou nem citando nomes, qualquer um. Passa o jogo perturbando, pressionando, pega logo 1 mês, 3, 6, e aí para de encher o saco, de atrapalhar o jogo. Uma coisa é uma reclamação espontânea, natural do jogo que acontece. A outra é a pressão sistemática que alguns profissionais fazem em cima da arbitragem. E aqui vem a punição. Eu não vou nem botar a da Mamãe Globo também, tá? Que vieram aqui no mesmo embalo. Uma acumulativa. Porque ele tá há 4 anos se comportando mal. 4 assim, né? No começo até que tinha, mas de uns tempos pra cá desandou. Então você pode botar aí 4 anos de péssimo comportamento, de expulsões. Mas se a gente for botar em pauta, hein? Comportamento, futebol brasileiro, olha,
o que tem de jogador aí com comportamento também negativo, que indica, né, que vai tomar cartão amarelo, mas tá tudo certo. Ah, Léo, você tá defendendo o Palmeiras? Não, cara, eu não tô defendendo o Palmeiras não, cara. Eu só não consigo achar que isso é normal. Eu acho que isso tudo é orquestrado. E a gente sabe o que vai acontecer no final. Quando tiver de favorecer o Palmeiras contra o Vasco, quem vai tomar na cabeça vai ser o Vasco, porque a tia Helena não vai deixar isso calado. E aí o Flamengo tá fazendo o que quer. Agora são 8 jogos, o Abel suspenso. A tolerância do STJD com ele foi embora. Né? O que eu peço é que tenha o mesmo critério com os outros. Mas não vai ter. Agora, o STJD julgar em cima aqui do nosso dublador Gustavo Machado, meu irmão, é um absurdo. Terceiro carrinho dele já. Senta todo mundo lá. Nem ela levantou a bandeira. Você estava impedido. Mano, qual é a verdade absoluta aqui da dublagem do nosso... Com todo respeito, tá? Ao nosso Gustavo Machado, não é isso? Gustavo Machado é... Mas, cara, como é que você vai usar isso como base de prova para punir um técnico? Cara, olha o nível do futebol brasileiro, meu irmão. Isso aqui é loucura. Eu fui lá e dei um Ó. Comigo é esculachoso. Comigo é esculachoso. Seu filho da puta. Sai pra lá. Sai. Aí no final, ó, olha o argumento do cara que tava lá penalizando o Abel, ó. Árbitro, filho da puta. Apesar de não citado em súmula, cumpre aqui ressaltar que a prova produzida nos autos, além dos termos utilizados pelo mesmo de cagão, chamando o árbitro de cagão, chamou o mesmo de filho da puta. Mas o cara usou como base um influenciador, não saiu na súmula. Aí, se já não bastasse o Daronco não ter falado nada, eles foram lá, pegaram um influenciador que supostamente fez a leitura labial. Rapaz, ó, pá. Cara, que nível. E eu não tô, como eu disse aqui, descredenciando o belo trabalho do Gustavo Machado. Mas se isso aí é usado como prova para punir um técnico em 8 jogos, agora, prova de WhatsApp, você olha aqui, ó, mandou tomar um cartão amarelo, hein? Isso aqui não, né? Não, vamos aliviar. Quantos jogos? Não, o quê? 1 ano parado? 9 jogos? Não. Vamos botar todo mundo que manipulou o resultado aí, que tomou cartão amarelo de volta, porque assim a gente consegue aliviar a vida de um que indicou que iria tomar cartão com a ordem vindo de cima do próprio clube. Então, cara, isso daqui é o nível do STJD, é o nível do nosso futebol. Mas, cara, nada é de graça nessa vida, tá? Ó. Salve, rapaziada, aqui é o Jaguarino e trago uma informação que talvez poucos saibam, né? Quando às vezes nós dizemos que o futebol não se ganha apenas dentro do campo, mas também fora do campo, é que aparecem certas situações que até nos surpreendem, né? Pois bem, o diretor de competições da Conmebol, Fred Nantes, né, que comandava, né, a Sul-Americana e também a Libertadores, ele saiu da Conmebol e, pasmem, ele foi contratado pelo Flamengo para ser o novo CEO do consórcio Maracanã. Preciso falar mais alguma coisa? Sem contar que o BAP estava aí, né, dando feliz aniversário pelos 10 anos de gestão do presidente da Conmebol. Mas tá tudo certo, né? Falar de arbitragem, falar de STJD. Aqui, ó, olha os bonecos que vão para... Rapaz, a gente tá muito ferrado. Rafael Claus, esse aqui eu vou perdoar, eu gosto mais ou menos dele. Não é nem que eu goste, mas quando a gente vai criticar o Claus, tá? Pelo menos aí tá um pouco abaixo das críticas, tá? Ramon Abate Abel, não preciso nem te falar das últimas do Ramon Abate Abel. Agora, o Wilton Pereira Sampaio, esse daqui também irá apitar a Copa do Mundo, cara. Bom, o Vasco viajou, né, galera? Na manhã desta quinta-feira, Renato foi o primeiro a chegar e aqui estão pelo menos os relacionados que foram a Belém para poder enfrentar o Remo. Adson, Andrés Gomes, Barros, Brenner,
Cuesta Cuiabano, David Fusato, Hugo Moura, JP, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Marinho, Matheus França. Eita, mano. Eu tô em dúvida, tá? Se o Lloyd não é melhor do que o Matheus França, se o Matheus França não é pior do que o Lloyd. Nuno Moreira, Pablo, Paulo Henrique, Robert Renan, Rojas, Saldívia, Spinelli, Tietê, Thiago Mendes, Wallace, Falcão e o Mutano, bom, mais conhecido como Mutano, João Vitor. Esses aqui são os relacionados. E o Vasco já chegou, pelo menos em Belém do Pará, foi tietado ali pela torcida que teve, recebendo o elenco, pedindo autógrafo e tudo mais. E o STJD teve nos tribunais julgando o caso do Pedrinho, que foi absolvido, e do Barros também. Barros pegou um jogo de punição, mas esse já foi cumprido automaticamente. Aquele cartão vermelho que ele tomou no jogo contra o Cruzeiro, o mesmo jogo que o Pedrinho foi para lá arrumar um barulho danado, pelo menos ali nos bastidores do vestiário, com o juiz da partida que, segundo o Pedrinho, tinha desfavorecido o Vasco. Vasco esse que entra em campo contra o Remo, e os ingressos já estão sendo vendidos, pelo menos lá na bilheteria do Remo. O valor ali do ticket custa aproximadamente R$160. E a arbitragem para esse jogo já foi decidida. É o senhor Rodrigo Pereira de Lima, que irá apitar Remo e Vasco da Gama às 16h30 deste sábado. E tem alguns jogadores que já estão treinando. Mesmo aí, né, rapaz, depois de ter passado por uma lesão grave. Volta aqui, poxa. Que é o Jair. Jair vem fazendo os trabalhos ali de recuperação. A expectativa é que o Jair volte pelo menos no segundo semestre, depois da Copa do Mundo. Acho que o Vasco não vai arriscar de colocar ele de volta agora, mas o Jair já tá aí, cara, ó, quase que recuperado, fazendo pelo menos todos os movimentos ali de rotação com o joelho, ó. Pode ver, ó, pros dois lados. Jair que tava bem, cara, e infelizmente acabou se contundindo, lesão de LCA. E para a gente poder finalizar, vou ter que falar do Lloyd Augusto, porque com o provável retorno do Lloyd no dia 30/6, 30 de maio, segundo informações que está sendo cogitada, é que o Lloyd possa ser avaliado pela comissão técnica do Renato Gaúcho. Lloyd esse que teve desfilando hoje no Turcão, fazendo 2 gols, tá? Aí, ó. Top boşta kaldı. Oyun sürdü. Alisson şimdi tek. Um golzinho aqui. Tirou a camisa aqui no segundo, ó. Esse aqui é o segundo gol do Lloyd. O time dele, né, o Alany Sport, venceu por 4-1 a sua partida e no final o Lloyd falou aqui, ó. İkinci golde çok iyi bir yetenek örneği gösterdi bize. İlk golde de önemli bir yetenekti bu. Neler söylemek ister golleriyle ilgili? Feliz por contribuir, por ajudar a equipa a vencer e o mais importante. Mutluyum ama Acabou a entrevista do cara. Acabou, meu irmão. Cara, a gente passamos por isso aqui no aeroporto, tá? Agora o Lloyd já começa assim, ó. Sem vontade nenhuma de falar. Feliz por contribuir, por ajudar a equipa Olha a cara de felicidade do Lloyd. a vencer e o mais importante. Mas, contudo, Lloyd em 15 jogos, 3 gols e 3 assistências. Voltou bem depois da lesão. E a pergunta que não quer calar, o Lloyd tem vaga nesse time do Vasco? Bom, deixa aí a sua opinião. Eu tô metendo o meu pé, já são quase 6h30, mas a pergunta que não quer calar. Futebol, ele é manipulado? Outra coisa, será que tem conflitos de interesse ou só vale quando é contra o Vasco? Porque a favor do Vasco eu não vejo essa grita toda, igual do Maurinho, né? Falando ali sobre as regras do futebol, que o pisão do Plata era para cartão amarelo e tem gente buscando pelo em ovo. Mas quando ele fala da tia Leila, tendo ali conflitos de interesse
com o seu Marco Lamáquia na SAF do Vasco, aí não é buscar pelo em ovo, não é querer falar de narrativas sem conhecer um mínimo dessa lei da SAF. Outro detalhe, né? Conflitos de interesse. Lá o cara que cuidava das competições Sul-Americana e Conmebol Libertadores, pela própria Conmebol, agora trabalha na concessão do Maracanã, onde é o Flamengo que controla essa concessão, e esse cara trabalha diretamente para o Flamengo. Mas isso aí não é conflito de interesse. Sem contar que eu nem coloquei aqui, tá? O BAP dando aquela babada no presidente da Conmebol, que completou 10 anos no cargo, para poder finalizar preparação do Vasco. Lloyd Augusto arrebentando e o Renato Gaúcho tendo que agora mostrar. Ele, né, treinou a parte tática e o Vasco não vai ficar tomando nas costas com toda a linha de zaga montada no momento que está sendo pressionado, beleza? Tô metendo meu pé, beijo no coração, que o Senhor abençoe você e a sua casa nessa noite já de quinta-feira, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu fui que fui, galera.